Pessoal, essa aula agora de reações inorgânicas, né, nós temos praticamente na química a gente estuda dois grupos de reações, as inorgânicas e as orgânicas. Nas reações inorgânicas são as que envolvem ácidos, bases, né, sais e óxidos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é quando é que vai acontecer uma reação química, né? Porque uma reação física ela não altera a propriedade da matéria, né? Seria praticamente as mudanças de estado, mas numa reação química ocorrem algumas evidências que vão dizer que está ocorrendo. Primeira evidênciazinha seria isso aqui, ó. Liberação de gás. A reação liberou gás é uma evidência de que está tendo ali uma reação química. Outra coisa muito importante numa reação química que evidencia é a chamada mudança de cor. A cor também vai influenciar e vai indicar que está tendo ali uma reação química. Outra coisa é formação, que você diz aí, de um sólido, por exemplo, formou um sólido, uma evidência de uma reação química. Outra coisa importante, dissolução de um sólido, quer dizer, a dissolução de um sólido, a dissolução de um sólido. De um sólido também é considerado uma evidência de uma reação química. Outra coisa, calor. Liberar ou absorver calor é uma evidência. Outra coisa, liberação de luz ou uma eletricidade também é uma evidência de reação química. Então a gente precisa entender esses mecanismozinhos aqui. E quais são os principais tipos que a gente fala assim de reações inorgânicas? Então nós temos as chamadas reações de adição, que a gente chama também de síntese, porque são as reações que vão produzir. Nós temos as chamadas reações de decomposição. Nós temos as chamadas reações, que essa decomposição também a gente pode chamar ela de reações de análise, que você vai decompor, você pode analisar. Nós temos a chamada reação de deslocamento, que a gente chama também na química, a gente pode chamar ela de simples troca, uma simples troca. E nós temos as chamadas reações de dupla troca. É isso, ela é uma característicazinha dela. Hoje nós vamos falar de dois princípios, nessa aula 1, eu vou falar de dois tipos. Vou falar da tipo de adição e vou falar da de decomposição. Então, na reação de adição, você tem que entender que ela tem uma característica. É uma reação praticamente que você vai somar. Mas a gente pode chamar ela de síntese. Aí você diz assim, por que somar? Porque ela tem um mecanismo padrão. E esse mecanismo dela, ela se dá da seguinte maneira. Você tem uma substância que reage com outra, formando apenas uma única substância. Essa seria o mecanismo padrão do funcionamento dela. Então, tem um mecanismo do tipo uma substância A reagiu com a substância B, formando uma substância AB. Essa seria uma reação de adição. Podemos dar alguns exemplos disso aí. Ó, hidrogênio mais meio mol de oxigênio produzindo H2. Podemos colocar essa outra também aqui, ó, nitrogênio mais você vai trabalhar aqui o balanceamento, né? 3 mol de H2 produzindo 2NH3. Eu tive uma única substância formando duas ou mais substâncias formando uma única substância. Ó, duas ou mais formando uma única substância. Então eu posso ter substâncias simples, eu posso ter substâncias compostas. Por exemplo, eu posso ter essa daqui, SO2 mais meio mol de O2 produzindo SO3. Posso sim ter também esse tipo de reação. Então essas reações de somar são as chamadas reações de adição, que são as reações mais simples que tem. Quando a gente trabalha as reações de decomposição, aí eu posso dizer que seriam as reações ao inverso da adição. Então nesse caso aqui a gente chama de reações de análise. Então qual seria um mecanismo? Ela tem um mecanismo contrário. Então eu teria aqui uma substância AB se decompondo em uma A mais B. Seria basicamente esse tipo. Que essa decomposição pode ser de três tipos. A gente pode fazer ela do tipo fotólise,
posso usar a luz para decompor. Ela pode ser uma do tipo eletrólise, que aí eu vou usar a corrente elétrica para fazer isso. E ela pode ser ainda do tipo pirólise, que nesse caso aqui a gente representa pelo delta, que significa pelo calor. Eu posso aquecer ela e fazer essa decomposição. Então eu posso muito bem pegar uma substância química, ó, no caso aqui NH3, e decompor ela. Eu posso decompor ela aí em 1 mol de nitrogênio, 3 mols, por exemplo, de H2. Então eu tenho uma reação onde eu fiz uma decomposição. Então o aluno ele vai entender que sempre o mecanismo é uma substância só, formando duas ou mais substâncias. Aí é o inverso. Ó, por exemplo, eu tenho um SO3, isso pode se decompor facilmente em SO2 e meio mol, por exemplo, de oxigênio. O aluno tem que estar atento o balanceamento, né? É só fazer um balanceamento por tentativa, a gente já viu uma aula sobre isso, e o aluno teria esse mecanismo. Então, nesse primeiro momento, a gente trabalha as chamadas reações inorgânicas, né, de adição e de decomposição. Essa questão da adição, que é sintetizar, que é produzir o composto, e decomposição, que é analisar, que seria fazer o desdobramento da molécula. Então, na próxima aula eu vou trabalhar o deslocamento, que é a simples troca, e a dupla troca, para o aluno entender pelo menos aí esse mecanismo, ok? Então, pessoal, até a próxima aula.